Ele é uma das pessoas mais famosas e polêmicas do mundo hoje. Com Donald Trump, não existe meio termo. Ou você o ama, ou odeia. Recentemente, o seu nome ficou nos noticiários do mundo todo, depois que Trump sobreviveu a um atentado a tiros durante um de seus discursos políticos. Neste vídeo, nós vamos entender o que faz Trump ser Trump e por que, mesmo depois de conquistar o que a maioria das pessoas normais sonham, ele ainda sente um forte desejo de lutar para voltar a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. A infância. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, o quarto de 5 filhos de Fred Trump e Mary McLeod. O avô de Donald, também chamado Frederick, imigrou em 1885 da Alemanha. Ele trouxe consigo a reputação de ser um dos melhores construtores de sua geração. Frederick ajudou a mudar a face do Queens com seus projetos de construção, que consistiam principalmente na construção de apartamentos sólidos, embora básicos, para aluguel. Fred, o filho e pai de Trump, seguiu o caminho do pai e também se tornou um proeminente desenvolvedor residencial. Quando Donald Trump estava na adolescência, seu pai já havia acumulado mais de 27 mil apartamentos nos bairros do Brooklyn, Flatbush, Sheepshead Bay, Bensonhurst e Brighton Beach. Ele também possuía grandes propriedades nos bairros de Coney Island e Jamaica Estates, no Queens. Além de seu portfólio de habitação residencial, Fred entrou no desenvolvimento comercial durante os anos da Depressão dos anos 30. Ele construiu os mercados Trump, que eram supermercados baseados no conceito de sirva-se e economize, e com a guerra no horizonte, ele também se envolveu na construção de bases militares. A mãe de Donald, Mary McLeod Trump, era de ascendência escocesa. Ela conheceu Fred no início dos anos 30, quando ainda era adolescente. Eles se casaram em 1936, quando ela tinha apenas 24 anos. Nesta época, os pais de Trump se estabeleceram em uma casa de 23 cômodos no Queens, que era extravagante, com uma entrada em estilo colonial e 6 imponentes pilares de mármore branco. Os Trump foram uma das poucas famílias a instalar um sistema de intercomunicação em sua casa, além de contar com um motorista e um mordomo pessoal. A senhora Trump também era filantropa, envolvida apaixonadamente em várias causas que lhe eram caras. Ela foi a principal força motriz do Ladies Helper of Jamaica Facility, assim como do Jamaica Daycare Nursery, que são organizações filantrópicas para ajudar mulheres e crianças da Jamaica. Mary também era uma defensora ardente do National Kidney Foundation of New York e do grupo Mainstreaming Partners of Great Neck, New York, que oferecia ajuda a pessoas com deficiências. De todos os seus filhos, o jovem Donald foi o que demonstrou maior interesse nos empreendimentos comerciais de seu pai. Como resultado, Fred às vezes levava o garoto aos canteiros de obras com ele. À medida que desenvolvia sua própria personalidade, Donald ganhou uma certa reputação de valentão. Seus pais eram negligentes em impor disciplina. Em uma ocasião, a vizinha dos Trump, Martha Burnham, chegou em casa e encontrou o Donald, de 4 anos, jogando pedras em seu filho, Dennis. Donald aparentemente havia escolhido Dennis como um alvo fácil para sua maldade. Martha advertiu seu filho para ficar longe do garoto Trump malvado. Aos 8 anos, Donald liderava um grupo de jovens delinquentes que andavam de bicicleta pelo Queens, gritando insultos e enfrentando outros jovens de quem não gostavam. Ele era conhecido por dizer o que quisesse e agir impulsivamente. Fred matriculou Donald em uma escola particular em Forest Hills, chamada Kew Forest School. Fred fazia parte do conselho de curadores dessa escola, o que parecia encorajar Donald em seus comportamentos problemáticos. Liderando um grupo de meninos que estavam sempre causando problemas, ele puxava o cabelo das garotas, esbarrava de propósito nas carteiras dos outros alunos e falava fora de hora na aula. As notas de Donald eram medianas na melhor das hipóteses, devido principalmente à falta de aplicação, e não à falta de capacidade, o que frustrou muito seus professores. No entanto, nos campos de recreação e esportes,
ele demonstrou considerável habilidade. Seu jogo favorito no ginásio era a queimada, exibindo grande destreza em evitar as bolas lançadas contra ele, muitas vezes sendo o último a permanecer em pé. Nos esportes ao ar livre, ele se destacou no beisebol, sendo um jogador talentoso e um competidor feroz. No 6º ano, seu poder de rebatida era excepcional, e quando ele ia ao bastão, o time adversário tinha que estender seus defensores para lidar com seu potente swing de braço direito. Certa manhã, aos 12 anos, Donald e seu amigo Peter Brandt pegaram um trem para Manhattan. Tal excursão não havia sido autorizada pelos pais de Donald. Ao desembarcarem na 5ª Avenida com a Rua 53, passaram o dia passeando pelo Central Park, comprando bugigangas em lojas de novidades e vagando entre os sem-teto. Um dos itens que Donald comprou foi uma faca de lâmina retrátil. Meses depois, Fred descobriu a faca e a história da viagem não autorizada de Donald à cidade veio à tona. Fred ficou furioso. Ele finalmente percebeu que Donald estava fora de controle e que algo precisava ser feito. Fred decidiu que seu 4º filho precisava urgentemente de disciplina e matriculou Donald na Academia Militar de Rosia, a cerca de 100 quilômetros de distância. Não haveria mais vida confortável na mansão e passeios pelo bairro. Implementando essa nova estratégia, Fred agiu rapidamente, sem dar tempo a seu filho de se despedir. A vida era de fato muito diferente na escola militar. Os meninos eram obrigados a usar um uniforme que consistia em um pullover de lã grossa e calças. Um alarme os acordava cedo pela manhã e todo o dia deles era controlado pelo relógio. A vida de Donald agora era comandada por Theodore Dobias, o administrador prático da escola. Dobias era um veterano da Segunda Guerra Mundial que não tolerava desculpas e exigia excelência de seus novos recrutas. Ele sabia que muitos dos meninos enviados precisavam ser endurecidos e disciplinados e levava essa responsabilidade muito a sério. E como era de se imaginar, tudo isso foi um grande choque para Donald. Sua reação inicial foi de ressentimento e uma tendência natural de desafiar o sistema. Logo acumulou uma série de acusações, incluindo não arrumar sua cama e não limpar corretamente a pia. No entanto, o administrador Dobias viu algo mais no jovem Trump. O garoto era incrivelmente motivado e sempre tinha o desejo de ser o número 1. Percebendo que desafiar o sistema só iria colocá-lo em mais problemas, Donald começou a tentar seguir as regras. A maior melhoria foi em relação à sua organização pessoal. Ele ganhou prêmios pela limpeza de sua área pessoal. De fato, sua organização beirava o obsessivo, ganhando-lhe o apelido de Senhor Meticuloso. A fanfarronice barulhenta de Donald diminuiu à medida que a disciplina foi injetada em seu sistema. Ele se tornou mais calmo e adquiriu uma aura de autoconfiança. Desenvolveu amizades, embora muitas vezes fosse considerado um pouco arrogante e se gabasse demais da riqueza de seu pai. Então, durante seu último ano, Donald foi nomeado capitão da companhia. Isso o colocou em uma posição de supervisão sobre os meninos mais jovens. Ele inspecionava o espaço pessoal deles e era responsável por mantê-los em ordem. Sua reputação era tal que raramente precisava levantar a voz para impor sua autoridade. Um simples passo, às vezes acompanhado por uma sobrancelha levantada, era suficiente para demonstrar seu descontentamento. Em sua posição de capitão da companhia, Trump se mostrou um delegado eficaz, a ponto de delegar a inspeção dos meninos sob seu comando a outros, enquanto ele se retirava para seu quarto para se reclinar na cama. Essa prática logo chamou a atenção do administrador Dobias, que não ficou impressionado. Ele removeu Trump de seu papel como capitão da companhia e lhe deu uma posição administrativa na escola. Donald então encarou isso como uma promoção pelo seu excelente desempenho em seu cargo anterior. Entrando no ramo imobiliário. Após se formar na Academia Militar de Rosia, aos 18 anos, ele se matriculou na Universidade Fordham, no Bronx, para estudar imóveis. Ele estava determinado a seguir os passos de seu pai e entrar no mundo do desenvolvimento imobiliário.
Claro,